De acordo com o crítico literário Ricardo Riso, a literatura brasileira é farta em estereótipos sobre personagens negros. Bertolezas, negrinhas, Ritas Baianas, Gabrielas e tantas outras, cabendo destacar a ausência de maternidade dessas mulheres, a falta de um núcleo familiar, chegando ao extremo da negação de características fenotípicas negras, como é o caso da escrava Isaura. Quando se trata de personagens masculinos, a boçalidade, o vínculo com a preguiça e o banditismo são frequentes. Sendo assim, temos na literatura brasileira canônica a marca intensa do negrismo e suas imagens pejorativas, além da exclusão sistemática de autores negros do mercado editorial, o que se reflete nas livrarias, feiras e cadernos literários, principalmente quando esses autores abordam a questão racial. Sejam bem-vindos ao Cultive na TV. A literatura negra, ela compõe um espaço de resistência dentro da literatura brasileira. A questão principal era tentar produzir uma literatura que nos representasse, a nós negros e negras, na plenitude da dimensão humana. Não um negro ou uma negra como aparece na literatura canônica brasileira. Então você tem em livros de autores de ponta, de autores de grande expressão, como Jorge Amado, como José de Alencar, Aloysio de Azevedo, em que a personagem negra aparece quase como um animal. Não no Jorge Amado, a questão do Jorge Amado é outra. Ele trata a mulher de uma forma que reproduz na mulher negra todos os estereótipos. Agora os outros autores, porque a literatura ela expressa o ethos da nação, ela expressa o pensamento da nação. E se você tem uma literatura que é totalmente racista, como é a literatura dos primeiros romances, quando a literatura surge no Brasil, você vai ter esse reflexo no pensamento da sociedade. E isso vai se estender pelas escolas, vai se estender pela vida cotidiana. E a literatura negra surge na década de 1970, observa bem, antes já tínhamos autores negros os mais diversos, Machado de Assis, Lima Barreto, Cruz de Souza. Mas enquanto uma geração de autores negros, ela surge na década de 70 com o firme propósito de produzir uma literatura de combate ao racismo. Eu penso a literatura negra, ao longo desses quase 50 anos, como uma forma de construir a mulher negra bela e respeitada, a criança negra amada, o velho negro na dimensão histórica que ele merece e tem lugar na cultura negra. A nossa convidada de hoje é pós-graduada em comunicação empresarial. Eleita conselheira municipal de cultura do Rio de Janeiro na linha de literatura, seu primeiro livro foi o romance Água de Barrela, baseado na trajetória da sua família desde o século XIX na África. Foi a vencedora da primeira edição do Prêmio Literário Oliveira Silveira, oferecido pela Fundação Cultural Palmares em 2015. Lançou em 2018 seu segundo romance, O Crime do Cais do Valongo, pela editora Malê, resgatando histórias do local que recebeu a maior quantidade de escravizados nas Américas em um romance histórico-policial com toques de realismo fantástico. Hoje nós vamos conversar com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz. Eliana, Olá. O que atraiu você para esse campo da literatura? Então, pela ausência, por toda essa ausência que você citou na abertura, no texto de abertura, a minha família sempre valorizou muito a leitura, meu pai sempre tentou nos legar uma biblioteca farta, com muitos títulos. Quantos irmãos? Somos 4, eu sou a mais velha. E então, tudo que eu lia, eu nunca via nada que se assemelhasse ao que eu vivia, ao que eu tinha na minha família, enfim. E, paralelo a isso, eu via que dentro da minha casa existia uma história que não era muito falada, mas que estava ali permeando as nossas trajetórias. E eu perguntava, né, a mania do jornalista, né, eu perguntava e investigava, e as pessoas iam até determinado ponto, e dali não passavam. E eu ficava sempre muito intrigada, então... Esse livro, Água de Barrela, que ganhou o prêmio da Fundação Cultural Palmares, ele é um projeto de uma vida inteira, um projeto de uma vida com essa falta de uma história de uma família negra brasileira, enfim. Quer dizer, um texto com fundo autobiográfico. Com fundo autobiográfico, baseado em fatos reais, como é
o Raízes do Alex Haley que a gente tem nos Estados Unidos e outros pelo mundo, que eu não via isso na literatura brasileira. Eu queria muito ter crescido com alguma referência nesse sentido. E aí, um dia eu não sei, me deu um estalo, falei, vou começar isso, né? A questão é que a gente não se vê, por mais instrução que a gente tenha, por mais que a gente estude, por mais... O massacre que a gente recebe ao longo da vida é tanto... E a invisibilização. A invisibilização é tanta e tão profunda que a gente não se enxerga nesse lugar da literatura, que é um lugar elitizado, que é o lugar da língua. Em qualquer nação, a língua é o domínio da elite. Então eu não me via ali, eu não me via como escritora, não me passava pela cabeça, né? E aí quando eu decidi escrever, todo esse apagamento, toda essa dúvida veio, né? E, tá, eu vou escrever, vou terminar, tem qualidade o que eu vou escrever? Não tem? A formação em comunicação influiu? Sim, por causa da prática diária de escrita, embora com outro viés, a questão factual, né, de você estar ali, ter que... Mas ajudou, né, porque a língua é a nossa ferramenta. Então, mas todas essas dúvidas me assaltaram. Falei, pronto, eu vou escrever e ninguém vai publicar, ninguém vai ler, tive para deletar várias vezes, tive para jogar fora várias vezes. Até que não, vamos lá. Foi um processo, assim, uma catarse, um processo um tanto terapêutico, porque a partir do momento que eu investiguei a fundo essa história, eu compreendi várias coisas da minha vida familiar, da vida de outras pessoas que me cercavam, processos. Então, eu acho que a minha existência é antes e depois desse livro, porque um nível muito mais profundo de consciência se instalou. Porque, finalmente, eu soube exatamente de onde eu vim. Como é que você chegou a essas raízes africanas? Pois então, eu tenho a sorte, né, não sei, eu convivi com todos os meus avós e com a minha bisavó. E eles já me trouxeram várias histórias da oralidade familiar. Então, eu já colecionava algumas historinhas, algumas situações. Nós temos uma parente, né, eu tenho uma tia, avó, que é viva, vai fazer em 2019 98 anos, e ela é diagnosticada com esquizofrenia. Então, o que acontece com ela? Ela não tem aquela autocensura que eles tiveram, e por isso que eles iam até determinado ponto da história e dali não avançavam muito comigo. Por quê? Escravidão, essa exclusão, isso tudo é um estigma, é um peso. Muita dor. Muita dor. Para quem viveu isso, não é fácil você chegar para o seu filho, para sua neta e contar determinadas coisas. Primeiro, isso lembra, de uma certa forma, o caso das mulheres estupradas, por exemplo? Exato, exatamente. Imagina como é que você vai passar, né, toda essa dor para a pessoa que está ali, que é sua, e que é sua neta, que é sua... Tenta esconder, né? E ela, ao contrário, ela não tinha nenhuma censura. Eu tive alguma dificuldade no início, porque não dava para ser assim, né? Como estamos aqui. Então eu tive que entrar naquele universo dela, fazer parte, fazer de conta que eu estava lá em 1930 e alguma coisa, em que ela viu o movimento tenentista na Bahia. E foi fascinante, foi um mergulho fascinante. Ela foi a sua grande fonte. Foi a minha grande fonte, porque... primeiro que isso fez com que eu me despisse dos meus preconceitos com relação à doença mental, né, os comprometimentos psiquiátricos, com que eu derrubasse várias barreiras dentro de mim mesma para poder chegar até ela. E foi incrível, foi um encontro muito, muito potente. Ela me trouxe verdades absolutamente surpreendentes. Me abriu, foi a pedra de Roseta da nossa história, foi ela, né? O que mais surpreendente ela te trouxe? O que mais surpreendente ela me trouxe é o seguinte: a gente tem uma ilusão de que no Brasil não existiu, porque não existiu na letra da lei a questão da segregação, como em outras nações, a gente tem essa ilusão de que isso não existiu. E ela me trouxe fatos concretos dessa ocorrência. Por exemplo, ela me falou, foi uma coisa que eu nem incluí no livro, mas ela me falou assim... foi o meu padrinho que acabou com aquela questão do ônibus. Mas que questão do ônibus?
os brancos entravam primeiro e sentavam, depois os negros. A mesma coisa dos Estados Unidos. Unidos. A história da Rosa Parks, mas isso existia? Existia. Não, primeiro entravam os brancos, depois entravam os negros, e foi o meu padrinho que trabalhava na empresa de transporte que acabou com isso. E foi uma briga e tal. Então, ou seja, aconteceu, existiu um conflito, mas isso não está relatado em canto nenhum da nossa historiografia e nem na nossa literatura. Eu tive a experiência da segregação no Rio Grande do Sul. Eram clubes de brancos e clubes de negros, todos separados. Exatamente, exatamente. Eu, como moradora do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, existiam alguns clubes na minha adolescência que eram essencialmente brancos. E a minha presença era um incômodo absoluto. Você chegava aí, você afrontava? Sim, eu ia, porque eu não tinha... né? Eu acho que o grande barato da nossa criação lá na minha casa foi esse. Nenhuma fronteira não existe um muro para você. Você vai. E nós fomos. O poeta Ferreira Goulart afirmou uma vez num texto que não existe uma literatura negra no Brasil. Você concorda com isso? Vamos voltar no segundo bloco. Hoje nós estamos conversando com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz. Eliana, o que você acha dessa fala de Goulart de que não existe uma literatura negra no Brasil? Minimamente equivocada, no mínimo equivocada. Qualquer coisa que eu escreva, eu serei sempre uma mulher negra escrevendo. E o meu olhar, a minha experiência como mulher negra, brasileira, latino-americana, né, vai perpassar o meu texto, sempre. Então, você dizer que não existe uma literatura negra no Brasil é você, mais uma vez, contribuir com o apagamento das pessoas e a deslegitimação de uma luta, de um discurso, de uma experiência de vida, né, de existências. Não concordo com Ferreira Goulart, absolutamente. Existe, sim, uma literatura negra, embora eu acredite que Conceição Evaristo não é uma excelente escritora negra, ela é uma excelente escritora. Né? Esses rótulos são sempre muito complicados. São ambíguos, né? Porque são ambíguos. Ao mesmo tempo que a gente precisa firmar esse lugar, e a gente precisa se orgulhar deste lugar, ele Dar às vezes... motivo às outras pessoas para se orgulharem. Exatamente. Ele às vezes pode te enclausurar num beco. E é sempre esse jogo de corpo que a gente precisa ter. A questão do lugar de fala, ela é absolutamente necessária, né? Obviamente que a gente não pode nunca querer assumir o lugar de outra pessoa e falar em nome dela, no lugar dela, com coisas que a gente não vive, com que a gente não experiencia, não tem experiência para minimamente discorrer sobre. Mas a gente tem que ficar preocupado também de não ser congelado num lugar eternamente, numa caixinha eternamente. A arte não se presta a isso. Literatura é arte. E a sua literatura? Fale com a gente sobre os seus livros. O que você produziu? Então, eu tenho aqui o Água de Barrela, que foi o primeiro, que é a história da minha família, né, a história romanceada, da África até nossos dias, e O Crime do Cais do Valongo, que é o mais recente. São filhinhos queridos, momentos diferentes de vida, momentos diferentes de criação, propostas um pouquinho diferentes sobre o mesmo tema, né? Variações sobre o mesmo tema. Falar de algo que não está dito assim explicitamente, nem nos livros de história, né? História do Brasil, história que a gente estuda na escola, quanto na ficção, na literatura. E trazer o protagonismo negro, os personagens, para esse holofote principal da cena. Eu acho que a gente está com uma urgência com relação a isso, porque... E pesquisando para fazer esses livros, foram pesquisas assim profundas, né? Eu vi o tanto de coisa que a gente tem ainda para falar, o tanto de história para descobrir, muita coisa para a gente abordar. E aí a gente precisa ter
esse poder de convocação da literatura, né? Que as pessoas se sintam estimuladas a contar suas histórias, suas trajetórias. O Brasil é tão grande, né? A gente não Quantos pode... talentos Quantos existem talentos hoje, né? existem por aí? E a gente não pode falar... Quando a gente tem um vício, né? Quando se fala de África, se fala da África como um saco de gato, um bloco só. E são 54 países, cada um com suas particularidades, suas crenças. O próprio Brasil, não é isso? O Brasil, é nesse ponto que eu queria chegar. O Brasil não é um só. A história da escravidão não é uma só. A escravidão da charqueada é uma, do cana é outra, do café é outra, das minas é outra. E isso tudo, interagindo no nosso cadinho aqui cultural, isso rende livros eternos. E eu acho que eu vou por aí, né? Vou seguindo por aí. Um dos grandes expoentes da literatura afro-brasileira, e da literatura brasileira de maneira mais ampla, é o poeta Kuti. E nós temos aqui uma fala dele, num evento realizado em São Paulo em 2011. Vamos ver? Vamos. Fazer poesia e literatura negro-brasileira é um grande desafio. Nós, nesses 34 anos, temos visto a cada momento surgirem novas novidades, né? Portanto, é sempre bom uma renovação dentro dos cadernos negros. Eu considero a nossa trajetória uma trajetória periférica, no sentido do poder da literatura, porque nós sempre estivemos à margem, tanto no campo da cultura literária, quanto no campo da política, quanto no campo da economia. Na realidade, hoje, vários jovens negros se pronunciam como periferia, mas na realidade é preciso compreender que negro no Brasil sempre esteve na periferia e que isso não é demérito nenhum, isso apenas demonstra o quanto a nossa luta é antiga, o quanto a nossa luta, em todos os níveis, está enraizado na primeira fuga que teve dos nossos antepassados escravizados aqui. Portanto, essa literatura nossa de hoje é uma literatura negro-brasileira e que tem a sua raiz nos nossos grandes mestres, como Luiz Gama, Lima Barreto e Cruz e Souza. Portanto, nós estamos aqui realizando mais este evento, que é o lançamento de uma antologia que tem história, e uma história muito bonita, uma história negra. Você também contribuiu para os cadernos negros, né? Pois é. Assim que eu botei o pé nesse caminho da literatura, eu preciso participar dos cadernos negros. Por quê? Porque é um terreno da resistência. 41 anos, qual antologia brasileira tem essa idade, né? 41 anos. É muito sensacional o trabalho do Quilombo hoje, do Kuti, da Esmeralda, do Márcio e de todo mundo que participa. É a porta de entrada de um montão de gente, né? E é uma referência mesmo. E quando eu me lembro que eu tinha lançado, né, o Água de Barrela pela Fundação Palmares, foi o prêmio, e uns meses depois apareceu lá a convocação, né, do que eles fazem para poesia. E eu falei, será que eu arrisco tirar isso da gaveta, né? Será que aquela timidez? E mandei, eu fiquei muito feliz de ter sido aprovada, porque tem lá, né, um processo seletivo, até com boas notas, uma aluna exemplar. E foi bacana ter publicado e fazer parte dessa história. Para mim, é muito importante. Aí no ano seguinte foi Contos, 40 anos, e eu tive a felicidade do meu irmão, você vê a importância, né? Eu participei do 39, poesia e tal. No 40, que foi conto, meu irmão é contista, excelente contista, e meu irmão se sentiu estimulado, ele está lá nos Cadernos Negros, a gente foi para a cerimônia dos 40 anos. É uma coisa de família, então. Sabe? Então, ou seja, você já trouxe mais uma pessoa para esse caminho. E eu acho que é isso, esse efeito multiplicador. O Cadernos Negros tem esse efeito multiplicador. E participar disso, para mim, foi muito importante. Eu acho que outras pessoas deveriam se juntar e somar e fortalecer esse movimento.
Uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, eu sempre me refiro a isso, é que a questão negra, que normalmente costumava ser jogada para baixo do tapete no debate público e no debate acadêmico, hoje ganha cada vez mais espaço. Todo dia que a gente abre o jornal, existem lá reportagens, entrevistas, artigos assinados, sem contar a presença de modelos negros nos suplementos e nas revistas de moda. O que está acontecendo nessa sociedade? Está acontecendo uma efervescência e finalmente, né, ainda bem, finalmente as coisas estão sendo ditas. Eu acho que redes sociais, você tem o céu e o inferno. É muito incrível para você restabelecer contatos da sua vida que você tinha perdido e debater coisas. Tem o inferno das fake news, tem o inferno da agressão, tem o inferno da invasão de vida, de privacidade. Mas também eu acho que isso trouxe assim, foi uma janela que se abriu. É impossível que esse sol não entre e que não se faça luz em cima do que precisava vir à tona. Não há como hoje alguém, em sã consciência, dizer que racismo não existe no Brasil por conta das redes sociais. Qualquer matéria, se sair uma matéria sobre meus livros, né, dizendo, uma escritora que fala... Nos comentários você vai ver que o racismo está ali, um monte de gente atacando e ofendendo. Então, é uma realidade que não dá mais para as pessoas ocultarem. E é curioso porque o que você está mencionando, exatamente essas pessoas que atacam, elas reforçam a sua tese. Exatamente, exatamente. É muito contraditório, né? Então, com isso tudo, o que acontece? A arte é um reflexo disso, né? A gente escreve, a gente pinta, a gente dança, a gente cria coisas para refletir o nosso mundo, para questionar o nosso mundo. A arte tem esse poder um pouco subversivo, e por isso talvez assuste tanto, né? A cultura assusta tanto, porque quando você conta a história, você subverte a ordem dita, normal, né? E começa a contar a história com outro olhar, do olhar que foi subalternizado. Olha o olhar de baixo. O olhar de baixo, olha a transformação que você está fazendo ali, né? E isso é muito assustador para quem sempre teve tudo, para quem sempre esteve lá, para quem sempre teve todos os privilégios. É assustador, eu entendo que é assustador. Mas eu entendo também que essas pessoas vão ter que aprender, como diz o Zagalo, né? Vão ter que nos aturar, porque não tem saída, é um caminho sem volta, ainda bem. Eu acho que, apesar de tudo que a gente tem vivido, eu vejo como positivas determinadas coisas, né? Positivas como determinadas coisas, e uma delas é essa, né? Esse florescimento de todo um conhecimento que estava invisibilizado e que agora vem com toda a força nas expressões artísticas. Qual o papel da arte de maneira geral e da literatura de forma mais específica diante das ameaças, desse horizonte sombrio que a gente enfrenta no momento? É um papel de resistência, é um papel de não esmorecer. Nós não passamos tudo o que passamos por quase 4 séculos para chegar agora e a gente desistir agora. Isso não vai acontecer. Então a gente tem um papel a desempenhar aí muito importante nesse momento histórico que o Brasil vive, em que as pessoas não têm vergonha de dizer, de colocar para fora toda a sua ignorância e toda a sua... É um elogio à falta de cultura, é um elogio ao obscurantismo, que é uma coisa absolutamente assustadora. Alguém se orgulhar de nunca ter lido um livro, alguém se orgulhar Ou se orgulhar de ser chamado de medieval. De medieval, alguém se orgulhar de, sabe? Isso é muito assustador, então eu acho que a gente tem um papel aí grande a desempenhar, principalmente com as novas gerações. Eu tenho um filho de 18, uma filha de 11 anos, e eu fico muito preocupada com eles. Que pessoas serão essas? Que cidadãos estamos criando? Que país a gente quer? Que nação a gente quer? É muito engraçado, porque eu sempre vejo, né? Por conta do trabalho com esporte, eu trabalhei anos com esporte, eu viajei muito. E eu ficava vendo as pessoas absolutamente
fascinadas com, porque na Europa, os museus... Mas você não quer isso para a sua realidade, você não quer isso para o seu país, você não quer esse nível cultural, você não quer esse acesso à educação para o seu país? Como é isso? Você admira lá fora, mas você não quer para dentro? Né? Então, o nosso papel é não dar um segundo de paz. Muito obrigado, Muito Eliana. obrigada. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado e continue. Força, nós para nós, precisamos, né? para nós, isso aí. Eu conversei com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. As raspas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Escrevo todas as cenas que praticam os favelados, estes projetos de gente humana. Quiseram saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Meu filho José Carlos ouviu a dona Florenciana dizer que eu pareço louca porque eu escrevo. O sapateiro outro dia veio me perguntar se meu livro é comunista, é realista. E ele me disse que não é importante escrever sobre a realidade. Mas eu escrevo. E enquanto eu escrevo, filha da Silva, uma menininha de 6 anos, passa e diz: "Está escrevendo, negra fedida?" As mães ouvem e não repreendem. São as mães que instigam. Na favela, os homens são mais tolerantes. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. Mas eu sou forte. Eu não deixo nada impressionar-me profundamente. Eu não me abato.